Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso último Papo Enfermagem Integral do ano de 2023. Foi maravilhoso estar por aqui esse ano. A gente trazer esse projeto para vocês, que é um projeto social, é um projeto meu e da enfermeira Viviane Paz, que não pôde estar aqui agora, hoje não pôde estar aqui porque ela foge. Ela foge totalmente, mas hoje ela não pôde por uma causa muito importante. Ela está pós-operada, machucou a mãozinha, mas brevemente, 2024 vai ser diferente. Ela vai estar aqui conosco bombando e vai acabar com esses bloqueios todos dela vir aqui frente às câmeras, né? Porque aí acaba gastando a minha imagem. Só a Jandra tá lá no Pode-Papo, mas o Pode-Papo é nosso, é da Integral, é de vocês. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui que veio falar um pouquinho sobre a área dela, porque como a nossa proposta desse Pode-Papo é falar sobre saúde, falar sobre enfermagem, empreendedorismo, falar sobre as diversas áreas e atuações dos profissionais da área da saúde, nós estamos hoje recebendo a minha querida Carol Marangon, que é fisioterapeuta e veio falar sobre um tema novo, um tema diferente, além das práticas integrativas. Ela vai falar pra gente sobre hipnose, sobre TRG, e aí vocês vão descobrir do que se trata. Querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer. Olha, a gente ficou tentando casar o horário, né, Carol? Foi. Conciliar o horário, marcamos, desmarcamos, mas saiu. Ainda em 2023, olha que Vai maravilha. pular ainda em 2023. Maravilha. E fique à vontade, né? A nossa proposta no Pode-Papo Enfermagem Integral é um papo mesmo descontraído. Sinta-se em casa. E vamos começar com a sua apresentação. Sim. Quem é a Carol? Quem é a Carolina? Caroline? Ana Carolina Marangon. Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei em 2005, né? Lá atrás. Lá atrás. Um tempinho. Inicialmente, vou contar um pouquinho assim do meu caminho, né? Inicialmente eu comecei como instrumentadora cirúrgica. Olha! Da ortopedia. Que legal. Isso foi 97, mais ou menos, quando eu comecei como instrumentadora. E aí fiz a minha faculdade instrumentando, né? Como eu instrumentava para ortopedia, me apaixonei pela reabilitação, né? Eu via como os pacientes precisavam. E aí fiz minha faculdade trabalhando, terminei a faculdade, continuei como instrumentadora, entrei para a equipe de fisioterapia lá do hospital, que eu trabalhava em Belo Horizonte. A gente atendia pós-operatório e abri uma clínica, me engrenei, fiquei durante 8 anos com a fisioterapia, ortopedia, e ao mesmo tempo que eu atendia meus pacientes, eu percebia muita questão emocional. Dali eu já sentia algo diferente. Eu lembro assim, eu tinha 2 sócias, aí os pacientes mais abalados emocionalmente, elas falaram: Carol, esse é pra você. Igual a Viviane faz comigo. Já falou: ó, você tem um jeitinho aí, tal, no emocional, esse paciente vai para você. Então, assim, desde ali eu já percebia algo além do físico, né? Eu já sentia uma necessidade além do físico. Tá, passou em 2013, 2014, 2013. Resolvemos mudar para Cabo Frio. Meu marido trouxe uma proposta aqui para Cabo Frio. Eu larguei tudo lá em BH, né? Falei, vamos mudar de vida, qualidade de vida. Vou ficar meio horário com a minha filha, vou trabalhar com meu marido. Aos pouquinhos eu vou voltando para minha área. Mineiro adora Cabo Frio, né? Adora. Falou praia, falou sol, Cabo Frio, mar. Tenho fotos, eu pequenininha aqui, de férias, né? Assim, eu falava, não imaginava que eu ia estar escolhendo essa cidade para morar, né? Eu falo assim, a gente nasce, não escolhe onde nasce, mas a gente escolhe onde vai viver, né? Isso aí. E acontece um pouquinho parecido com a nossa profissão, né, Carol? Pois é. A gente vai falar sobre isso. Sim. Espera aí, não sai daí não, porque a gente vai falar sobre isso.
Então você veio para Cabo Frio? Sim, aí vim para Cabo Frio com a proposta de, inicialmente, eu ajudando meu marido na empresa que ele abriu, fazendo coisas que eu já fazia na minha clínica, da parte financeira, e ficando meio período com a minha filha, coisa que eu não ficava, porque em BH eu deixava ela na creche 7 e buscava 7. Nossa. Que além de instrumentar, além da clínica, pacientes domiciliares, né? Então, assim, era um ritmo de trabalho bem intenso. E aí a minha proposta com ele foi realmente Então você não largou a instrumentação? não larguei a instrumentação. Você continuou, atuou como fisioterapeuta e Instrumentar. instrumentadora. É uma paixão. Instrumentação Mentira. é uma paixão também. Também drenava muito paciente dali para a Sim, clínica. Era sim. estratégico ou não? Era paixão, mas Não, a gente sim também, né? juntou Porque útil ao agradável, né? os ortopedistas que eu trabalhava, morro de saudade deles, a Gracinha, sempre estavam me indicando, né? Principalmente casos que Criança, né? sabia que ali, que eu, né? Durante a cirurgia já me mostrava, olha, Carol, como é que tá isso aqui assim, na hora da reabilitação. Então, assim, a gente trocava muito, né? Essa informação, essas ideias e somava, né? Então, eu não largava, falava assim, amor e associava. Então, eu queria abraçar tudo, né? E aí, assim, fui ficando sobrecarregada, querendo ou não. Então, quando nós viemos para cá, foi com essa proposta mais light. O que que aconteceu? Chegando aqui, eu trabalhando meu horário, cuidando de casa, filho, coisas assim que eu não tinha esse hábito, eu comecei a ter uma síndrome do pânico. Nossa. Não sabia o porquê. Eu comecei a ter labirintite. Do nada. Tipo, tudo bem, tudo, amando a cidade, amando o ritmo de vida. Mas eu tava sentindo falta do meu lado. Eu ia falar isso. Provavelmente, porque a gente é assim, né? A gente, às vezes, tá com aquela sobrecarga, tá com aquele ritmo de vida que a gente quer desacelerar, deseja, mas quando acontece, o corpo parece que acostuma, o cérebro acostuma, né? E é uma coisa louca. Foram 15 anos de instrumentação, né? Dentro desses 15 anos, 8 com a físio. Então, assim, de repente, tô aqui na cidade maravilhosa, tendo um ritmo de vida tranquilo, mas algo estava faltando. E aí, na época, eu lembro que eu estava pensando em engravidar novamente, e eu pedi uma ajuda no grupo de mães, falei assim, aqui, alguém consegue me indicar um psiquiatra? Eu tenho alguma coisa, eu tô precisando. Aí uma mãe lá falou assim, olha, você não tá querendo engravidar, você já vai começar a tomar remédio controlado, quem sabe você faz uma terapia floral? Eu falei, terapia floral? Não conheço. Não, eu vou te indicar uma terapeuta, linda Daisy, que me atendeu aqui, fiquei com ela uns 2 anos. E aí, durante a terapia floral, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que coisa linda, sabe, assim, eu fui me controlando, eu fui me conhecendo, e eu falei, eu vou voltar. Comecei primeiro, como eu voltei a atuar, eu voltei para uma obra social, como voluntária, como físio. E aí eu fui, né, sendo como físio, só ali nos domingos, aos pouquinhos, falei, vou começar a estudar terapia floral. Gostei, e eu voltando a atender, eu quero associar os meus atendimentos, porque o emocional, ele manda muita coisa. Muita coisa, principalmente na dor, né? No sofrimento, no sentimento, nas respostas do próprio corpo. Sim. E assim, é muito engraçado, Carol, que a questão que envolve as práticas integrativas de uma forma geral, como que mudou. Hoje a gente já vê essa mudança acontecendo, mas como que antigamente as pessoas tinham preconceitos, né? Ah, sim. Com relação a essas práticas, não valorizavam, como algumas pessoas até hoje, alguns profissionais, inclusive, não valorizam as práticas integrativas Não e acredita. não acreditam que pode surtir o efeito que surtiu com você e que já surtiu comigo. Porque eu também conheci as práticas integrativas na faculdade. Inicialmente eu fiz uma disciplina na faculdade eletiva de práticas integrativas e complementares, e depois fui para um congresso. Cheguei a fazer um curso de auriculoterapia no congresso, mas assim, nunca me encantei muito. Para atuar, né? Para atuar. Até porque na minha profissão, na minha área, né, na enfermagem, é tudo muito novo, né? As práticas integrativas da enfermagem é muito novo. A fisioterapia saiu muito à frente da enfermagem. E
também não era a minha praia, porque eu sempre fui da área hospitalar, Aham. sempre fui. E depois a oportunidade de ter essa experiência como paciente, Sim, sim. também com floral e com outras terapias, mas assim, quem experimenta vê o resultado. Nossa, aquilo para mim foi assim, foi um divisor de águas. Primeiro que ampliou um lado que eu não conhecia, né? Eu sempre também hospital, clínica, hospital. Aham. E passei a conhecer. Aí eu fui, quando a gente começa, a gente vai. Aí eu fui fazendo a formação de floral, aí fui conhecendo o reiki, aí vai, né? A auriculoterapia, aí a gente vai agregando, porque a gente vê como que ajuda, né? Como que complementa, né? Como fala, a terapia complementar. Como complementa um tratamento. E assim, né, conheci a Terli, grande amiga, que me Querida. convidou para poder estar trabalhando, né, no consultório com ela, fazer parte. E aí, a princípio, eu comecei com a fisioterapia, associando o uso de floral, associando as práticas. E nisso, muitos pacientes, eu acho tão bacana assim, que essa experiência inicial que eu estava associando, pegava paciente de ombro, né, às vezes com uma causa idiopática, né? Não se Uhum. sabia o que. Eu vinha com a parte da terapia floral. Eu tenho um livro muito legal de terapia, de tratado de medicina floral, que fala exatamente o porquê da questão do ombro No ombro. tá daquela forma. Então, aí eu já vinha com a conversa, falei aqui, sua vida tem assim assado, não, é por aí. Falei, então, olha, vou tratar seu ombro, vamos utilizar o floral, juntamente com o floral e tal. Sim, então, assim, era paciente que numa prática apenas com a fisioterapia levaria, vamos supor, umas 20 sessões, utilizando o floral, reduzia o tempo de sessão, porque o ombro já ia se soltando, ela utilizando o floral, o ombro se soltando cada vez mais, facilitando o processo, né, da reabilitação em si. E assim eu fui ficando encantada, né? E a gente vai cuidando, quando a gente vai vendo os resultados, a gente vai ficando apaixonada. Não, você vai ver, e tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Paciente de fibromialgia é um paciente que tem muitas questões emocionais. Depois eu vou dar até um exemplo de pacientes que eu tenho de fibromialgia com as terapias agora que eu tenho executado, né? Que é a hipnose e Tem a muito a TRG. ver com a psicossomática, né? A doença psicossomática, a Muito, fibromialgia. E é muito. uma doença, né, Carol, que dentro do contexto da medicina tradicional, da alopatia, é uma doença que você tem poucos recursos, analgesia, você acaba mexendo, né, com outras vias do nosso sistema orgânico a partir do momento que você começa a fazer o uso de alguns fármacos, Sim. uso exacerbado de fármacos, que a gente sabe que acaba piorando outras condições, né? E se agrava muito o físico, às vezes a pessoa ela entra num ciclo Ciclo. que não consegue praticar, fazer a reabilitação, porque tá ali com a dor, e aí aquele ciclo vai aumentando. E então, assim, você podendo associar, você complementa, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui para todo mundo, né? Uma observação para quem está nos assistindo nesse bate-papo. Ela falou sobre a Terli. Terli é uma grande amiga, enfermeira. Já temos um papo aqui, um bate-papo de enfermagem, de enfermeira para enfermeira, eu e Terli, falando sobre a ozonioterapia, mas também falando das práticas integrativas. E a Terli é uma grande profissional dentro dessa área das práticas integrativas, a idealizadora de um projeto que está crescendo cada vez mais, lindo aqui na nossa cidade de Cabo Frio, que nós estamos falando de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, porque a gente fala para todo mundo, né? Sim, Nós estamos falando aqui para o Brasil e o mundo, como eu sempre internet costumo falar. Estamos chega na para maior todos. avenida do mundo, que é a internet. Sim. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha no Podpapo. Quem gosta dessa área das práticas integrativas, quem vê nessa área a possibilidade de empreendedorismo, a gente também vai puxar esse assunto aqui daqui a pouquinho com a Carol, né? E eu vivo muito isso também, Carol, na minha prática. Do paciente, às vezes, que a gente está tratando, que procura a gente para alguma situação clínica, a gente até fala para ele assim: olha,
seria ideal que você também acompanhasse com outro terapeuta ou com um psicólogo, Sim. ou mesmo com um outro terapeuta. Eu já tentei fazer experiência até dividindo atendimento, intercalando atendimento com a Terli. Mas o paciente, quando ele fideliza com a gente, ou quando ele se identifica com a gente, acaba que ele não quer ir para outro profissional. Sim. Isso vai fazendo com que a gente sinta a necessidade de se formar. Claro. De ampliar os nossos recursos, como você fez. Sim, porque hoje em dia, graças a Deus, eu acho que está acontecendo uma movimentação no mundo de voltar a integrar o ser humano como um todo, né? Porque a gente perdeu isso. Na especialização é importante, sim, claro, mas se perdeu um pouco o olhar do ser humano como um todo. Passou a ter o olhar do ser humano como um pedaço. É o especialista em mão, especialista em joelho, especialista no... Sim, mas e o todo? Cabeça. E o ser como um todo, né? Por exemplo, a mente, para ela estar boa e funcionando bem, o corpo também tem que estar. O corpo funcionando bem, a mente funciona bem, tem integrado, não tem como a gente separar isso. Não adianta eu pegar um paciente para tratar o emocional dele, se ele não está fazendo por onde, fazer uma atividade física, se cuidando, se alimentando de forma adequada, bebendo água. Se ele não mudar esse comportamento, não vai adiantar uma terapia também. Então, assim, a primeira anamnese, olha que eu falei, eu pergunto, tá praticando uma atividade física? Vamos enquadrar? Vamos tentar se mexer nessa rotina? Porque nosso cérebro, falando um pouquinho assim da parte, né, cerebral mesmo, de funcionamento, ele trabalha com automatismos, né? Então, nossos hábitos, eles se tornam automáticos. Para a gente ter uma resposta de algo diferente que a gente quer, a gente tem que mexer nesse automatismo, a gente tem que colocar novos comportamentos. São os nossos comportamentos que vão gerar novos resultados. Então, se você quer melhorar sua mente, sair de uma depressão, a gente tem que mexer no comportamento. Se continuar fazendo da mesma maneira, tudo fica mais difícil. E a nossa plasticidade cerebral ela é muito grande. Quando a gente consegue perceber que mexendo nisso, a gente vai mudando nosso hábito, tudo. É como se fosse uma cadeia. Tudo vai entrando na engrenagem, né? Corpo e mente. Então, assim, as práticas integrativas... reprogramação, né? Reprogramação. E as práticas integrativas, ela traz isso todo, novamente, na medicina chinesa. Ela traz esse olhar holístico, né? Holístico, que o ser humano, ele é um todo, ele não são partes, né? Então, é muito importante a gente ter essa movimentação nova para esse olhar, né? Isso aí. Então, dentro da sua prática, você fez a habilitação, né? A formação para florais. O que mais que você fez dentro dessa linha das práticas integrativas? Aí eu fiz o Reiki, né? Fiz até o nível 3. Fiz a auriculoterapia, aí a cromoterapia, são tantas, né? Aromaterapia, sim, né? Lá no consultório eu já deixo o ambiente preparado com aromaterapia, com uma música frequencial também, que ajuda já a acalmar, né? Fiz também reflexologia podal, apesar de hoje em dia eu não aplico, mas a gente quer conhecer, né? Um pouquinho de tudo. E quando assim eu comecei a atuar, a procura por floral veio aumentando. Então a parte da fisioterapia ela foi ficando um pouquinho de lado. E aí a gente não tem jeito de abraçar tudo por causa de questões de horário, de atendimento. Então eu percebi que eu falei, não, então eu vou dedicar essa parte emocional, vou cuidar dessa parte. Só que eu preciso me qualificar um pouquinho mais, porque eu atendendo com floral, eu percebi que eu chegava a um certo ponto que eu não conseguia pegar a raiz do problema com o paciente. Porque essa parte, né, da fala, né, que o paciente tem, que ele traz, tinha hora que ele travava. Eu chegava ali e falava, não, mas tem mais coisa. Ou às vezes ele não queria falar tudo, não era o momento dele, não estava preparado ainda. Porque a gente que lida com o paciente...
A gente sabe que nem todos os pacientes na primeira consulta abrem tudo. Ah, sim, sem dúvida. Até porque, assim, quando são aquelas questões que envolvem trauma, questões que socialmente ele pode ser criticado, ele vai relutar um pouquinho a abrir, Sem dúvida. né? E só depois, com o tempo, que a gente vai conseguindo encontrar esses fios, né, que vão ficando pra gente conseguir ajustar. E fora que também, às vezes, ele mesmo não sabe. No seu caso, É. no caso da sua prática, Sim, tem muito isso. muito. Mas assim, antes mesmo da gente avançar, né, Uhum. na nossa conversa, tem pessoas que nos ouvem, tanto na minha profissão na enfermagem, ou mesmo da fisioterapia, né, outros profissionais, talvez tenham ficado com dúvida. A gente pode se especializar Uhum. fazer uma pós-graduação em práticas integrativas e complementares, Sim, algum sim. curso de especialização, Uhum. ou a gente pode fazer vários cursos de reabilitação, cursos livres, que Cursos inicialmente livres. foi o que você fez. Foi o que eu fiz. Eu fiz várias formações, cursos livres. Mas pode sim fazer a pós, né? A pós ela abrange das práticas integrativas, uma naturopatia Naturopatia. Fiquei também. apaixonada quando eu soube que teve aqui em Búzios, né? A pós que a Terli fez foi em naturopatia. Ai, Terli, queria tanto ter feito essa pós, nunca mais abriu outra turma, né? Eu fiquei sabendo também, a Terli já estava quase formando. Fui em algumas aulas com ela, ela me levou para algumas aulas, pude participar, mas eu não tive a oportunidade de estar fazendo. Mas aí eu fui atrás dos cursos livres, né? E assim, o fisioterapeuta que queira ampliar, né, o seu atendimento além do físico, faz uma pós nas práticas e associa, né? Pode utilizar o ozônio muito, que alivia muitas dores, né? Então, assim, eu indico, assim, quem tem esse lado mais holístico, essa visão um pouco mais ampla, vale a pena, né? Investir, né, nessa Vale a pena parte. investir porque é um diferencial, né? É um diferencial do que sempre aquele, né? Aquela rotina da fisioterapia que a gente conhece, né? Então, aquele que puder fazer e tiver esse. Porque eu falo que tem que ter um feelingzinho. Sim. Né? Tem que ter perfil, Tem né? que ter o perfil, tem que ter perfil. Porque para lidar primeiro, para lidar com o paciente em consultório, é diferente. É diferente. É um formato diferente, uma proposta diferente. Principalmente paciente que traz suas dores, traz suas condições emocionais muito abaladas, muito mexidas. Tem que ter perfil. Tem que ter que a gente sempre fala. Tem que ter perfil para isso. Que perfil é esse, gente? Tem que ser humanizado. Sim. Tem que estar pronto para ouvir. Falar menos e muitas vezes ouvir. E quando falar, ser assertivo, né? É aquilo que eu falei no início da minha prática com físio, eu percebi muito isso. Eu deixava os pacientes falando, tinha aquela paciente. Eu tinha uma idosinha, uma gracinha. Eu ia na casa dela, atendia ela toda semana, fazia manutenção, né, domiciliar com ela. Aí tinha dia que ela chegava e falava, ai, Carol, senta aqui, vamos conversar hoje. Aí eu falava, posso pelo menos pôr um TENS? A gente vai conversando, aí o TENS vai agindo. Pode? Ela, não, pode, mas eu quero conversar hoje com você. Tá bom. Aí eu sentava, escutava. Então, assim, esse olhar, né? Muitas vezes você fala, olha, não, então se a senhora não quer fazer os exercícios hoje, né? Às vezes tem gente que não tem essa... Tem muito disso, né? E eu sabia que ela ia fazer melhor aquele momento para ela, eu sentar e escutar, né? Do que eu pôr ela ali para fazer os exercícios e tal. Aquele dia ela não estava com a disposição física para aquilo, mas queria ser escutada, né? Queria me escutar um pouco. Então, aí que eu fui sentindo mais ainda que realmente o meu caminho era mais. E assim, eu me preocupo muito com essa questão da formação, aí já entra o meu lado docente, né? Entra o lado da experiência com a docência mesmo e o que a gente vê na nossa prática. A gente vê muitos profissionais hoje fazendo cursos online, nada contra curso online, né? Uma opção que veio com uma proposta bem forte. Mas a gente vê assim, profissionais fazendo curso
cursos que às vezes não têm uma qualidade muito boa. Existem algumas práticas que a gente sabe que precisa ter prática. Sim. Não basta Sim. só ter a teoria. Né? Existem práticas que os nossos conselhos exigem um mínimo de carga horária. Então é importante que as pessoas saibam o que o seu conselho está falando sobre isso, né? Sim. Então, para que você não saia fazendo vários cursos por aí, eu vou abrir agora um consultório, ou então eu vou fazer um atendimento em domicílio, porque também é uma área que possibilita ter um empreendedorismo em home care, né? Em atendimento domiciliar. Você não precisa necessariamente ter um consultório ou uma clínica para estar atuando. Então, a formação, né, é muito importante saber onde você vai formar, Sem dúvida. com quem que você vai fazer esse curso, porque, como você falou, você sentiu necessidade de se aprofundar. E eu também tive momentos que a própria Terli também aqui falou que fez um curso de habilitação em ozonioterapia e depois ela sentiu a necessidade de fazer a pós-graduação em ozonioterapia. Eu já não senti isso. Né? Porque eu, graças a Deus, eu escolhi um curso na ozonioterapia, né? Que é uma prática que, se você não fizer corretamente, você pode piorar a condição do paciente, como outras práticas integrativas, né? Então, eu já saí muito segura das práticas que eu podia desenvolver. Tem algumas práticas que eu nem faço. As práticas voltadas para estética, por exemplo, eu nem ofereço. Faço. Se for em alguém da família, algum amigo pedir para fazer, faço. Mas para paciente, para vender, para oferecer isso como serviço, eu já não faço, até por causa de questões éticas. Então é muito importante que a gente se preocupe com isso, né, Carol? Cercar, porque hoje em dia você abre a internet, chove, né? Ainda mais se você põe um determinado curso ali, você vai vir vários. Então, escolher bem, ter certeza, colocar em prática quando tiver confiante mesmo, né? Quando você vê que está seguro daquilo e realmente buscar novos caminhos. Eu falo que assim, a gente não para de estudar, né? Cada hora é uma coisa nova, você fala, não, eu quero aprofundar um pouquinho mais, estou sentindo a necessidade. É se perceber e perceber aquilo que você vai até onde você pode ir, né? Principalmente, por exemplo, a área emocional, tem casos de paciente que tem que estar com um psiquiatra ali, tomando medicamento, né? Que aquele momento é necessário, tem que estar com um psicólogo. Assim, a gente tem que estar juntos nesse momento. Eu falo, tem terapia que dá para tem terapia que não dá, né? Tem pessoa que se identifica com a terapia convencional, né? Lá, autoconhecimento, com o psicólogo, gosta daquela rotina, mas tem gente que não aguenta, que é uma terapia mais breve. Então, vamos lá, né? A terapia que eu faço, ela é bem mais breve, mas tem gente também que não se identifica. Então, assim, o importante é a pessoa estar bem, né? Sentir bem e procurar ajuda, né? Eu falo que, assim, daqui a uns tempos, a terapia emocional, né, assim, voltada para a mente, para o eu, vai estar tão indicada quanto hoje em dia é indicada uma prática de atividade física, alimentação. Antigamente não se falava, né? Não se falava, tinha muito preconceito. Se tinha muito preconceito. Então, assim, já está abrindo um caminho. Eu falo que daqui a uns anos a recomendação vai ser assim, ó, você vai precisar passar por uma terapia, né? É o que todo mundo precisa. Eu tenho uma amiga que técnica de enfermagem, a gente trabalhou na época que ela era técnica, eu era enfermeira, coordenava um CTI, ela era técnica desse CTI que eu coordenava. E ela resolveu fazer psicologia. Ela sempre foi uma pessoa muito conflituosa, sempre foi de brigar, me dava muito trabalho, enfim. E aí foi fazer psicologia para se entender inicialmente. A maioria das pessoas que fazem psicologia, muitas delas vão com essa proposta, né? Para de repente se entender melhor, se autoconhecer, né? Buscar um autoconhecimento e um autocontrole. E aí ela fez essa graduação, ajudei muito ela na época do TCC, e ela falava para mim, Jandra, todo mundo tinha que ganhar uma certidão de nascimento e uma indicação para psicoterapia. Se todo mundo fizesse psicoterapia, né? Fosse acompanhado por psicólogo desde a infância,
nós não teríamos os problemas que a gente tem, as Sim, mazelas que a gente tem hoje. Sem E eu acho que é dúvida. por aí, a gente está caminhando muito por esse lado. Né, a gente vai adquirindo marcas e traumas emocionais desde a hora que nasce, né? Até dentro do útero, aprofundando um pouquinho mais, né? A gente sabe que passa. Já tem estudos que passa para o bebê, né? Então, se a gente, né, todos tivessem acesso a uma terapia desde a infância, as coisas seriam mais fáceis, né? Mais tranquilas, menos medos, porque esses traumas, essas marcas, eles vão somando na nossa vida, porque nós somos o conjunto de vivências que a gente tem, né? Quando a gente consegue reprocessar aquele olhar daquela vivência que às vezes naquele momento te trouxe algo muito grande, né? Uma criança vendo, vamos supor, os pais brigando, às vezes aquilo para aquela criança é algo muito maior do que realmente é. E ele colocando o olhar do adulto naquela fase, naquele momento, aquilo ali passa. Ele fecha o ciclo, ele reprocessa aquilo. Então, se a gente pudesse sempre estar ali com acompanhamento, fazendo essa limpeza das nossas marcas e traumas, a gente teria muito mais tranquilidade na vida. A gente vai aprofundar sobre isso, que você vai falar Sim. das terapias que você faz. Mas eu queria só confirmar, né, essa fala sua, até com um exemplo que eu tenho com a minha filha. Na gestação, eu tive um problema sério com a pessoa que eu contratei para fazer o quarto dela. Deixou para a última hora, minha gestação era uma gestação de risco, então a qualquer momento ela podia nascer. E ficou enrolando a gente. Resumo da história: o cara terminou a obra uma semana antes do parto dela. Nossa. Uma semana antes do parto dela, eu já estava dentro de casa, não estava mais trabalhando, né? E assim, tive que vivenciar aquele momento dele cortando chão, barulho de maquita, poeira. Então, assim, já é uma coisa estressante. Você ter obra dentro de casa, você estando dentro de casa. Naquela condição que eu me encontrava de estresse, né, pela doença que eu tive na gestação, e também pelo sentimento que eu estava tendo em relação à insegurança de a qualquer momento ela vir ao mundo e eu não estar com tudo preparado para recebê-la. Isso gerou o que na minha filha? Um trauma. Ela hoje, até hoje, ela não pode ouvir barulho de maquita. Não pode ouvir barulho de serra elétrica, qualquer eletroeletrônico, eletrodoméstico, né? Qualquer equipamento que remeta ao som da maquita. Olha que coisa. Ele estava lá dentro da barriguinha. Dentro da barriguinha. Né? Já estava ali, ó, o subconsciente dela já filtrando. Até hoje, pra gente cortar grama, eu tenho que tirar ela de dentro de casa. Não posso cortar a grama com ela em casa, por causa do barulho. Gente. Então é uma coisa que depois a gente vai ter que trabalhar, viu, Carol? Quando ela chegar no tempo certo. Dela. Mas realmente, nosso subconsciente, ele registra tudo, né? A gente conversando aqui, ele tá sentindo o geladinho do ar, ele tá escutando o ruído que tá ali fora, o cheiro, tudo isso vão virando registros, né? Se acontece algo que pode levar a um trauma, uma marca, aquilo ali se torna um gatilho lá na frente, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho medo de cachorro, não sei por quê. O cachorro chega, eu fico desesperada. Nunca nenhum cachorro me mordeu, nunca nenhum cachorro me fez mal. Mas num determinado momento da vida, ela presenciou algo ruim e tinha um cachorro lá no fundo latindo. E o que o subconsciente entende? Aquilo ali é uma ameaça. Aquilo ali é um perigo. Ela está em perigo. Né? O som do cachorro latindo remete àquele fato de que naquele momento ela estava em estresse, em trauma. E ela não sabe o porquê. Né? Então a gente, dentro da terapia, que eu só estou pincelando um pouquinho, a gente consegue chegar ali. Então, assim, já que a gente está falando, entrou nessa área, né? Eu acho que tem mais a ver com, e tem tudo a ver com a hipnose com a TRG. Sim, tudo a ver. Quer começar por qual das duas? Então, vamos para a hipnose, que é mais conhecida, né? O
pessoal conhece mais. Que todo mundo morre de medo, Sim. porque quando a gente fala assim, hipnose, a gente já pensa logo, vai me botar em transe, eu vou perder meu controle. Eu não vou lembrar de nada, eu não vou vai lembrar fazer o de que nada, eu quero. vou falar aquilo que eu não poderia. Não, tem um filme que eu assisti na Netflix, não lembro o nome agora, mas eu fiquei, meu Deus, o pessoal assiste isso, o terapeuta dorme a pessoa e faz o que quer. Eu falei assim, é um absurdo, é isso que vai criando os mitos em cima, né, da situação. E não tem nada disso. Hipnose, você fica consciente o tempo todo, né? Você responde. A hipnose, ela é em si um estado de relaxamento, né? Onde a gente consegue diminuir, vamos colocar assim, a oxigenação aqui do córtex pré-frontal, que é o nosso racional, o nosso, né, a parte que está responsável pelo correto, né, pelo real. E põe a oxigenação na parte do subconsciente, né? Então a gente oxigena mais aquela região, a gente permite que aquela região se abra, se solte. E nisso, a pessoa fica mais sujeita a ter respostas das sugestões que o terapeuta faz, né? E eu gosto de colocar também, hipnose, a pessoa fala assim, eu nunca fui hipnotizada. Então, é hipnotizado o tempo todo e não sabe. Porque o estado, quando você muda o seu foco, você assistindo um filme, por exemplo, você está em estado de hipnose. Por isso que você chora, que você sente medo. Então eu vivo entrando em hipnose, Carol, porque se eu assistir filme, final de novela, eu sou muito chorona, choro mesmo. Porque você sabe que aquilo não é real, né? Mas no seu subconsciente está tendo aquela sugestão que aquilo está acontecendo. E aí você se emociona. Seria uma auto-hipnose. Na verdade, é o seu estado, né? Você muda para esse foco e você desconecta o racional, né? Essa parte racional. Você para de raciocinar ali em cima. A não ser aquela pessoa que é muito racional, né? Que Sim. fica ali. Olha lá, isso não ia acontecer. Aquela pessoa que fica criticando o filme o tempo todo. Aquele ali não está em hipnose. Porque ele está usando o racional dele o tempo todo. Mas a pessoa que se permite entrar dentro do filme, da novela e se emocionar e tal, está no estado de hipnose, né? Se envolver. Até mesmo assim, aquelas pessoas que são mais fanáticas no político, escuta aquele seu político falando e tal lá, é uma sugestão que está entrando, né? Você está focado naquele seu político, por exemplo, né? E aí tá vindo a sugestão, tá entrando. Então, várias formas de condutas, assim, a gente sabe que é por um estado de hipnose. Até mesmo os marketings, né? Um comercial que vai ali, joga uma fala e tal, e você foca naquilo, você aceita a sugestão. Você está sendo hipnotizado. Você está sendo hipnotizado. Agora, existe alguma técnica de hipnose que realmente a pessoa fica totalmente em transe ou não? Não, o transe é esse momento de relaxamento. De relaxamento. E você aprofunda mais ou menos. Tem pessoas que se permitem se aprofundar mais, né? Você não pode aprofundar tanto que você chega no sono. Aí a pessoa dorme, né? Sim. Então, assim, por exemplo, numa hipnose ericksoniana, que é uma hipnose mais moderna, a clássica veio primeiro, que desde lá dos tempos dos egípcios já tem relatos, né, de práticas que simulam a hipnose, e ela começou no século XVIII, né, a hipnose em si, né, vem com essa clássica que é mais em cima da regressão, você voltar lá naquele momento. Aí esse você precisa de um transe um pouquinho mais aprofundado. Agora, na ericksoniana, você não precisa aprofundar tanto. A ericksoniana, a gente trabalha muito com metáforas. A gente direciona um novo caminho. Porque o seu cérebro, ele entende. Ele entende tanto que você cria uma nova realidade de situações. Você não precisa chegar em si na causa da raiz, assim, na regressão. Mas tem situações que você precisa reforçar. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma paciente minha, adolescente. A mãe dela chegou no consultório para mim, ela tinha mudado de escola. E nessa escola a educação física era mais intensa, a professora cobrava mais, porque ela tinha um medo de fazer educação física, uma resistência. E aí a mãe chegou para mim e falou: Carol, você dá um atestado
assim, para eu levar na escola que ela faz terapia e não consegue fazer educação física. Eu falei, como? Atestado? Não. Peraí, deixa eu atender ela aqui primeiro. Aí eu fiz uma hipnose ericksoniana com ela, que é o quê? Resgatar dela quando ela jogou, quando ela se sentiu bem, trazer aquela coragem dela. Então, assim, dentro da metáfora, eu coloquei ela se vendo como jogadora de vôlei, dentro da técnica ali. Terminou, aí eu expliquei para ela, olha, eu fiz um caminho, tem vários, tem outras maneiras da gente utilizar a hipnose. Caso você perceba que ainda tá sentindo um desconforto, a gente pode usar o outro caminho, a gente pode voltar onde foi a origem desse trauma seu com a educação física. Mas hoje eu tô fazendo essa técnica e vamos ver né, como você vai responder. Na semana seguinte, a mãe dela me mandou uma mensagem: Carol, acabei de pegar ela, fez educação física, jogou vôlei com os meninos, disse que foi uma maravilha. Com uma sessão, ela respondeu bem as sugestões, né? Que dentro do transe eu passei para ela. E ela, assim, não é o amor da vida dela a educação física, não. Tem, né? Mais fácil, já consegue fazer algo que ela não conseguia antes, que ela estava. Ela passava mal, tinha dia que ela não ia para aula no dia da educação física, era fobia. Cólica, inventava tudo, né? E aí, com né, essa sessão que eu trouxe para ela aquela segurança, mostrei o caminho para ela, assim, dentro do transe, quer dizer, o racional dela parou de agir ali. E aí ela se permite fazer agora. Então, assim, é lindo, é lindo. Agora você falou em se permitir. Todas as práticas, Sim. a pessoa tem que acreditar e Sim. tem que se permitir. Porque senão... Você falou a palavra certa, acreditar. Porque o querer, todo mundo quer. Ah, eu quero parar de fumar, mas você acredita que você é capaz? Você acredita realmente que você vai parar de fumar? Ah, não acredito que eu sou capaz de, mas eu quero. Então não adianta. O primeiro tem que ser o acreditar. A palavra-chave para qualquer terapia, não só na hipnose, é acreditar, é se entregar, né? Tem gente que às vezes fala assim: ah, você vai conseguir me hipnotizar? Eu falo: eu não. Você que vai se permitir ser hipnotizado. Eu não vou conseguir hipnotizar ninguém. Se a pessoa virar para mim e falar assim: não, eu quero ver se você vai conseguir, falar: não, então nem vamos tentar. Porque não é eu que vou fazer você ficar hipnotizado. É você que vai se permitir escutar a sugestão, se permitir entrar no transe e realmente acreditar que aquela maneira vai te ajudar e vai ser capaz de solucionar aquilo que veio buscar, né? Maravilhoso. E qual foi qual foi a formação que você buscou? Porque fisioterapeuta fazendo hipnose. A gente pensa logo assim, quem faz hipnose é psicoterapeuta, né? O psicólogo, psicanalista, sim. Enfim. Na verdade, a hipnose ela pode ser usada para várias áreas, né? Dentista, advogado. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer uma formação que tenha vontade, que tenha querer mesmo tratar o outro. Eu fiz a formação pelo Lucas Naves, né? Uma amiga minha me indicou, falou: olha, ele é um cara muito legal, bacana. Aí ele fez a formação aqui no Rio, eu fiz o presencial, fiz o master dele também online. E assim, igual eu te falei, dentro da formação tinha advogado, tinha dentista, tinha várias profissionais que buscam até mesmo, né, para autoajuda. Autoajuda. Porque a hipnose, você pode estar fazendo uma auto-hipnose que é aquilo, tudo que você foca na sua vida, o universo te ajuda. Então, a hipnose te traz esse olhar de dentro, de que você é capaz. Então, ela te ensina a ter essa mudança de comportamento. Porque o que a gente aprende é isso. A gente precisa mudar o comportamento. Então, dentro das sugestões, né, que a gente faz, é essa mudança de comportamento também. E aí, então tem gente que faz até para si mesmo, para ter essa ajuda, sabe?
Isso aí, isso é muito importante, né? E a TRG? A Vamos falar da TRG, TRG, a então, diferença delas, tem alguma ligação? na verdade, eu conheci a TRG primeiro do que a hipnose. O que é TRG? É terapia do reprocessamento generativo. Eu buscando, falei, gente, eu preciso de uma terapia, eu preciso fazer algo que me dê um embasamento mais terapêutico para ajudar os pacientes com floral, né? Para eu conseguir chegar mais na raiz. Aí eu descobri, é o Jair Soares, ele é um psicólogo, morador de Recife. Ele desenvolveu essa terapia, esse método terapêutico, né? Ele, dentro da prática dele de psicólogo, ele já tinha também a hipnose. Ele é hipnoterapeuta também. Só que ele percebeu que ele queria algo que pudesse fazer assim, uma varredura desde o nascimento até a idade atual. Porque na hipnose, normalmente, a gente vai muito no foco do que ela traz. Eu quero ressignificar isso, eu tenho um problema disso, e a gente vai naqueles focos, mas alguma coisa pode passar, né? A não ser que a pessoa venha mais agora eu apresentei isso, aí a gente vai. Agora na TRG, a gente vai fazer essa varredura como se fosse limpar o HD, vamos dizer assim. A gente tem, assim, são 5 processos dentro da TRG, que é o cronológico, a gente começa com o cronológico. Dentro do cronológico, apresenta-se o somático. O somático é quando a pessoa traz para o físico. Aquilo que eu te falei da paciente de fibromialgia. Todas as minhas pacientes de fibromialgia em si, quando a gente está fazendo o reprocessamento, que eu pergunto quanto que te gerou desconforto você lembrar deste momento da sua vida, a maioria dos pacientes fala, doeu muito, 10, eu fiquei muito triste. Da fibromialgia, o paciente fala assim, nossa, eu senti uma dor no meu ombro. Nossa, meu quadril agora tá tudo na hora. A dor vem na hora. E aí é o que a gente mostra, fala, você aprendeu durante a sua vida a trazer a sua dor emocional para o seu físico. Você projeta aquilo que está doendo no emocional para o seu corpo. E aí vai tendo os problemas físicos realmente, né? Vai limitando, vai gerando as questões físicas que a fibromialgia tem. Às vezes a pessoa fala, você está falando que é um problema emocional e tá, a dor é emocional? Não, a dor não é emocional, a dor é real, porque o físico já foi afetado. Então tá ali. Só que a gente aprende ali que não precisa trazer para o físico. Então, aí dentro no cronológico, a gente está com esse somático que traz para o físico, a gente vai fazendo essa lembrança desse fato que o subconsciente traz no momento da terapia, dentro do método, a gente vai fazendo essa lembrança até que para a dor. A dor para. Não dói mais. O sentimento melhora, a pessoa reprocessa aquilo. E aí, falando das 5 etapas, né, a gente está nessa, no cronológico, somático, aí a gente, depois que termina toda a idade, a gente vem com o temático. O que é o temático? Dentro de toda a terapia, eu vou buscar o que mais foi representativo para aquela pessoa. Foi um medo? Foi relacionamento? Ela teve mais problemas com relacionamento durante toda a vida dela? Então, a gente foca naquele temático para fazer uma varredura daquele temático. Finalizando, a gente passa para o método futuro. E o método futuro, a gente projeta o pior futuro da pessoa. Aí a pessoa fala, como assim? Então, projetar o pior futuro? É porque ela projetando o pior futuro, vai mostrar se ela ainda tem algo a ser resolvido. Né? Porque se ela ainda apresenta no futuro medos, é porque ela não resolveu ainda. Então, a gente tem que limpar esse futuro. Por quê? Nossa mente ela é atemporal. Uhum. Né? A gente tem só o real, é o presente. O resto está aqui dentro. O passado está aqui dentro, o futuro está aqui dentro. Então, se ela ainda projetar algo ruim no futuro, é porque não está legal ainda. Então, a gente tem que reprocessar aquilo ainda. Você reprocessa, faz a limpeza até que o futuro esteja ok. E a gente vem com a potencialização, que é o quê? A gente fazer um futuro legal, ela se vê no futuro legal, ela vê tudo que ela teve de bom na vida, a gente faz aquela cerejinha do bolo, né? A pessoa se sentir bem e fechando. Então, aí dentro da TRG todo esse processo, né? Cronológico, somático, temático, futuro e a potencialização. O que eu queria pontuar aqui, me fugiu,
Mas é isso. E a gente trabalha, né, aquelas marcas desde a infância também, porque o subconsciente ele vai liberando aquilo que a cada sessão ele permite. Então, como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? Às vezes, na primeira sessão, a gente vai lá de 0 a 5 anos. Havia alguma coisinha ou outra, não muito representativa, aí a gente segue mais um pouquinho. Na próxima sessão, eu volto lá no 0 de novo. Aí parece uma coisa mais intensa. E aí a gente vai reprocessando até que termina. E o que eu faço nas minhas condutas? A pessoa chega, eu quero hipnose. Beleza, vou fazer hipnose dentro daquilo que você me trouxe. Mas eu proponho ela, vamos fazer TRG também? Vamos fazer uma varredura? Vamos limpar seu HD? Né? Não deixar nada ficar para trás? Então, e aí, normalmente a pessoa aceita, né? Tá ali para se tratar, aí a gente faz também. E o que eu percebo? Por exemplo, quando eu faço só TRG, normalmente eu não preciso da hipnose. Funciona, vai do início ao fim, legal, show, né? Só que quando eu faço a hipnose, na primeira consulta, eu já ponho uma âncora positiva, que é para deixar a pessoa com uma segurança ao longo do dia dela. Que é o quê? Você trazer uma coisa boa para a pessoa carregar com ela. Eu faço isso na hipnose. Se eu já percebi em alguns pacientes, por exemplo, a pessoa que veio com uma questão de abuso na infância. Aconteceu um abuso, e aí eu vou na hipnose, faço a ressignificação daquele momento, faço a ressignificação com a pessoa, com o abusador também. Faço aquela limpeza ali com a hipnose. Quando eu vou na TRG, normalmente aí eu fico observando, vai chegar a idade do abuso, e agora? Vamos ver. Passa. A pessoa já ressignificou. Já resolveu. Então, eu gosto de estar utilizando as duas ferramentas, porque a gente tem esse conjunto, apesar que não precisa. Igual eu falei, posso usar só hipnose, a pessoa veio para mim, quero só hipnose, vamos fazer só hipnose, vamos focar naquilo que você me trouxe. Vamos fazer só a TRG, vou limpar tudo, também você vai estar resolvido. Não preciso estar fazendo hipnose. Às vezes a pessoa tem algum preconceito com a hipnose, né? Fala, não quero fazer hipnose. Sim. Vamos trabalhar com a TRG. Vai resolver da mesma forma. E ainda tem um lado positivo a TRG. A pessoa ela não precisa compartilhar tudo que ela está vivenciando. Então, por exemplo, se é uma pessoa de figura de autoridade que tem vergonha de falar que sofreu um abuso, às vezes deixa de fazer a terapia por vergonha. É verdade. Né? De se expor, fala, poxa, eu sou uma figura pública, eu vou me expor, isso aqui. Vai na TRG. Nós vamos fazer, eu vou conduzir dentro do método, ele não vai precisar compartilhar. É claro, quanto mais compartilhar, eu tô ali junto. Eu vou estar associando com eles as situações. Uhum. Mas se ele não quiser, não precisa. Ele mesmo vai reprocessando, passa aquela fase, fecha o ciclo e tá tudo resolvido. Maravilhoso. Tem que acreditar, né? E tem que acreditar. A palavra é essa. Eu lembro que você, na primeira conversa que a gente teve sobre as terapias, você falou para mim que já resolveu situações de suicídio, né? De ideação suicida. Uhum. E atende muito adolescente, né, Carol? Atendo. Tô até fazendo mais uma formação aí, ó. Voltada para uma vai puxando a outra, não tem jeito. Às vezes sente falta, né? Sim. Assim, eu falei, não, quero buscar mais recursos para eles, né? Mais ferramentas. Então, eu estou fazendo mais uma formação, em breve vou estar concluindo. Mas hoje, o que eu atendo já atende muito bem, porque eu associo o floral, né? O adolescente, a criança responde muito rápido às terapias florais, né? Porque não tem aquele preconceito que o adulto já chega, né? Sim. Então, com eles está tudo limpo, vamos dizer assim. Uhum. A receptividade para o tratamento é maior. E tem que ter a troca, né? Quando você tem empatia, tem essa relação médico-paciente, né? Que a gente fala, essa transferência, teve a transferência, é necessário em qualquer terapia. Primeira coisa. Se não tiver transferência, não dá. E acontece, né? Tem gente que não tem a transferência, não vai com
com a terapeuta, percebe que não é aquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Procure, né, outra que se engrene e que dê certo, né? Então, assim, com os adolescentes eu tenho essa resposta boa. A hipnose é assim, é show. Outro dia eu atendi outra com questão de apresentação em público. Foi lindo. Apresentou com uma sessão também, uma ericksoniana, busquei o que ela tem, né? Que bom. Porque a gente faz isso, a gente busca o que tem. Muito legal. Né? No seu eu, tanto que eu falo pra ela, isso é mérito seu. Você se permitiu a trazer aquilo que tá dentro de você. E ela fez a apresentação na escola, foi lindo, foi show. Então, assim, é muito gratificante a gente ver. É muito bom. Os resultados. Bem, pra gente finalizar, já estamos com quase 1 hora de Sério? papo. Olha! Entendeu? Agora a gente tem um cronômetro ali marcando pra gente o tempo. Passou bem Muito rápido. bom. Eu queria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que querem hoje se formar, buscar especialização nessa área, formação nessa área, e também para aquelas pessoas que querem se tratar, né? Cuidar, porque muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão sentir aquela vontade de fazer como eu, Sim. que bateu lá. Tô voltando, Carol. Pois é, foi Tô uma sessão. voltando, Carol. Precisamos engrenar. E assim, maravilhoso. E já fez uma grande diferença com uma única sessão de hipnose. Ah, que bom, pode falar sua experiência. Uma grande diferença. A técnica da âncora positiva. Sim. Funciona, gente, funciona. E deixa seu recadinho pra gente poder finalizar. Então, eu indico assim, quem tiver interessado, realmente buscar indicações, né? Não sair no primeiro, olhou na internet, pegou esse aqui, não. Procura quem já fez, procura se informar, para poder ter certeza que está fazendo algo que tenha, né, um amparo, né? Certo. Tanto assim, a TRG, ela tem já o próprio, como é que fala? O CREFITO, não é... Nossa, CREFITO, né? Já tem o conselho da TRG, reconhecido pelo MEC, né? Então, assim, você tem que procurar isso, né? A hipnose, ela já é comprovada também, o funcionamento, então a gente sabe. Procura também qual é o local que você vai fazer, que tenha referência, que tenha um nome. Procura se informar. Informação, eu acho que é o primeiro lugar. Saber onde está se informando e conhecer a área, né? Porque é enorme também. Dentro das práticas integrativas, temos um leque de opções, né? Igual eu falei, dentro, o que eu uso também? Um reiki, às vezes após uma sessão, o paciente foi muito intenso, desestabilizou, vamos dizer assim, né? Ficou, né? Voltou numa questão muito traumática. Eu finalizo sempre com reiki. Falei, agora você vai deitar, vamos fazer um reiki para te organizar seus chakras. Então, assim, a gente sempre está associando. E é importante ter esse olhar aí integrativo, né? Como a gente falou no início. E precisando, né? Quem estiver passando por situações aí emocionais, ter um olhar também, eu acho muito importante a família perceber o outro. Você falou da questão do suicídio. Sim. Né? Tem a depressão, às vezes, silenciosa. Que a pessoa tá em depressão, mas não tá aquela clássica que totalmente se fecha e a família não perceba. Mas algumas mudanças de comportamento já podem ser sinais de depressão, né? Por exemplo, pessoa que gostava muito de sair, começou a sair menos, tá ficando um pouco mais voltada para si, era uma pessoa mais comunicativa, começou a parar de conversar, sumiu um pouquinho, era a pessoa que de rede social já não tá tanto. Podem ser sinais de depressão. É importante ter esse olhar, porque quanto antes começar o tratamento, começar uma terapia, melhor vai ser e menos arriscado, né? Menos aprofundado dentro de uma depressão a pessoa pode chegar. Verdade. Então, esse olhar da família, dos amigos, para o outro, para si, é muito importante também. Muito bom. E precisando, né? Eu tô lá no Núcleo Pix, né? Que você falou da Terli, aqui a gente está com a Terli trouxe isso aqui para Cabo Frio, né? Já ia falar BH, olha. Quanto tempo. Mas trouxe isso aqui para Cabo Frio e é um núcleo que trabalha com as práticas integrativas, né?
Então, assim, tô lá, estamos Tem vários profissionais maravilhosos, cada um vários ali com terapeutas barra de maravilhosos. axis, com Acupuntura, acupuntura. vários. Então, assim, é um lugar acolhedor. Você chega lá, muitos pacientes falam, nossa, aqui é SUS mesmo? Não assim, né? É porque o ambiente ficou diferente, né? Ficou bem holístico, igual a gente gosta de receber nossos pacientes. Atendo lá na Clínica Integral, que a Geandra me dá a oportunidade de estar atendendo lá. Então, estamos juntas, né? Precisando, estou lá na Clínica Integral. E agradeço a Geandra, a Viviane, por me receber lá, me dar a oportunidade. Presente ter você com a gente. De estar atendendo lá. E é isso aí. Fica aí o meu Instagram, Carol Marangon. Podem me chamar por lá, eu respondo. Muito bom, isso aí. Carol, E te agradeço, né, pela oportunidade de estar muito aqui. obrigada, muito obrigada mesmo por poder estar aqui, conhecer mais um pouquinho, Sim. porque toda vez que a gente senta com algum outro profissional aqui, mesmo sendo da nossa área, a gente aprende, e compartilhar conhecimento é o nosso principal objetivo dentro desse canal. E ampliar, né, o olhar do todo, o olhar para o ser humano, esse olhar mais humano, né? Isso. Que a gente está com essa movimentação e eu acredito que isso está crescendo, até nas próprias faculdades de medicina, hoje está tendo, né, matéria espiritualidade, né? Tem que incorporar, né, a cadeira de espiritualidade. Que precisa, nós somos, né, mais do que isso aqui apenas, né? Somos energia também. Isso aí. Muito obrigada. Gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Carol, a todos que estiveram conosco. E é isso, tá? Obrigada a todos. Feliz Ano Novo para vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. Que vocês tenham uma ótima virada de ano. Que 2024 seja um ano de muita luz, de muita prosperidade. Tem que pensar e projetar pensamento positivo, né, Carol? E é só uma pincelada na questão do pensamento, rapidinho, porque eu acho que isso é muito importante. Se todo mundo tiver esse olhar, que nós somos regidos pelo pensamento em primeiro lugar, porque o pensamento vai gerar o nosso sentimento. O nosso sentimento que vai gerar a nossa ação. E nossa ação vai gerar uma reação. As pessoas não param para observar isso. Mas um simples exemplo, se você está num carro, uma pessoa te fecha e seu primeiro pensamento for, poxa, essa pessoa fez de sacanagem, me fechou. Qual que é o sentimento que você vai ter? Raiva, não é? Qual que vai ser a sua ação? Você pode buzinar, você pode brigar, xingar, atropelar alguém. Qual que é a reação? A outra pessoa pode reagir, vir atrás de você, enfim. Se o seu pensamento fosse, poxa, esse cara tá com pressa porque tá passando mal, precisa chegar em casa. Tem que chegar no trabalho, tá atrasado. Tem que chegar no trabalho. Qual que vai ser seu sentimento? Pena. Ou resiliência. Resiliência. Né? Deixa ele ir. Ação? Deixa ele ir. Deixa ele ir. Reação? Nenhuma. Positiva. Então, lembrar disso, o pensamento, esse ciclo do pensamento, esses 4 fatores. O que você pensa gera seu sentimento. E gera sua ação e sua reação. Só essa dica aí. Maravilhoso. Tá bom? Muito obrigada. De nada. Um abração. Outra. Tchauzinho, pessoal. Tchau.